Boa tarde a todos, né, presentes na WBC 2023. Venho apresentar a minha tese, né, para o concurso de teses e dissertações. O nome da minha tese é o título, né, Pesagem de ovinos a partir de imagens. No caso, fiz doutorado em desenvolvimento local, me chamo Diego André Santana, o orientador foi o Emerson Pistori. A defesa foi dia 16 de maio de 2022, fui bolsista da CAPES, pertencia ao grupo Inovisão e fiz na UCDB, na Universidade Católica Dom Bosco. Também pertenço, né, ao quadro do Instituto Federal. A tese está organizada em revisão da literatura, né, onde faz uma análise aí dos artigos, né, das bases da Web of Science, Scopus. Depois vem uma predição de peso, onde é o estudo das métricas, né, nós focamos em estudar as métricas, os modelos, né, de predição aí de algoritmos rasos, né, fazendo validação cruzada para obter o resultado. Terceiro artigo, a partir de segmentação, onde nós utilizamos aí redes convolucionais neurais, né, capazes de segmentar imagens de ovinos, né, a partir de superfície. E o quarto artigo, predição de peso automático, né, onde nós fizemos uma junção, né, dos dois artigos anteriores e fizemos um combinado aí para poder fazer já essa predição automática, né, ou seja, já pega a imagem do ovino, já segmenta e faz a predição de peso usando regressão. Então, a motivação aí é que o estado do Mato Grosso do Sul, ele tem uma característica, né, muito forte para a pecuária, né, e a agricultura. E aí, onde nós estamos inseridos, que é na parte da pecuária, nós temos aí os ovinos. Então, nos ovinos, aí, a gente tem uma média de 400, né, 400 mil, né, 412 mil aí cabeças, né, e no Brasil inteiro são 20 milhões. Então, o Brasil ainda não tem uma vocação tão grande ainda para ovinos, mas já tem aí uma quantidade considerável, né. E aí, o objetivo, né, o objetivo dessa tese foi desenvolver uma abordagem de predição de peso de ovinos através de imagem, com uso de técnicas de visão computacional e aprendizagem de máquina. Então, no primeiro artigo, né, só fazendo uma abordagem inicial básica, né, fizemos uma análise biométrica da literatura e a revisão da literatura, né, das técnicas, né, de predição de peso de animais. Então, fizemos aí um estudo relacionado a isso. Foi a análise biométrica inicial do artigo 1. Já indo para o artigo 2 nós fizemos esse estudo, nós publicamos na Machine Learning with Applications, né, em 2021, né, onde nós tentamos aí, fazer um estudo das técnicas, né, de visão computacional, junto com regressão, para tentar predizer o peso do animal. Então, a ovelha, nós temos aqui um GIF, né, mostrando um exemplo de uma ovelha que nós capturamos de imagem. Então, nós fizemos essa coleta na fazenda da UCDB. Essa fazenda da UCDB, ela fica aqui na cidade de Campo Grande, bem próximo à universidade. Então, nós fizemos a captura de 32 animais. Então, aqui nós temos alguns exemplos, lembrando que nós trabalhamos com animais com cores diferentes, formato diferente, sexo diferente, então macho e fêmea. São animais miscigenados da raça Texel e Santinês, né? Então você pode observar que às vezes sai mais para um, sai mais para o outro, né? Então às vezes puxa mais para o Texel, às vezes puxa mais para o Santinês. E o Texel, ele é mais peludo, né? Então, nesse caso, nós temos aí a parte de materiais de método, né, onde nós fizemos uma abordagem proposta do primeiro experimento, compostos de 5 etapas. Captura de vídeo, né, para formar o dataset, depois extraímos os frames e aí fizemos as máscaras, né, para cada frame. E aí nós temos aí o peso na verdade é coletado, né, e a extração das características que é a área perímetro, o eixo maior-menor, o moment, a curvatura, aspect ratio, equivalente diâmetro, extend, subdit, extreme points, com distância euclidiana. E aí, na parte dos algoritmos, né, nós fizemos a validação cruzada, né, com 5 dobras, né, onde nós tivemos aí, né, nesses 8 algoritmos, né, de aprendizagem que nós utilizamos aí. No caso, né, aproximadamente, para pesar todos os animais, 32 ovinos, gasta em média de 80 minutos. Né, porque tem que tirar do curral, levar para a balança. Então, tem o tempo médio de 2 minutos e meio, né, para cada animal. Então, aqui nós podemos observar, né, nós podemos observar aqui os animais, onde nós temos marrom, branco, bege, preto, né, então da cor preta do animal, então as cores são muito variadas. E aí nós temos aí uma balança um pouco mais escura, né, e aí às vezes com sombra e tal, então isso também influencia um pouquinho. Nós temos aqui a área do curral, a balança de pesagem, e nós utilizamos um celular para captura do dorso desse animal. Então nós resolvemos pegar pelo dorso. Então nós fizemos um dataset, né, coleta do dorso do animal para tentar fazer esse processo aí de predição. E aí, junção aí, os pesos nós coletamos manualmente, um a um, né? Identificando o animal por um número lá específico, para que nós conseguimos fazer esse treinamento e fazer uma comparação aí da predição pelo modelo e a predição e o valor real, né, o peso real do animal. Então, nós temos aí a terceira etapa que dentro desse experimento, que é a questão de nós fazermos a anotação das imagens. Então, fez um processo aí das anotações, né, e aí ele gera uma máscara como que seria a ovelha, né?
Então, depois, na quarta etapa, nós fazemos o processo de extração das características do ovino, né, com a junção de diversos algoritmos. Então, eixo maior, eixo menor. Então, tem aqui o eixo maior, eu tenho o eixo menor. Eu tenho os pontos extremos, né, de ponta a ponta, onde nós fizemos, né, a extração de vários atributos, né, para armazenar. A área, o perímetro, o convexo, a curvatura. Então, a ideia é avaliar quais atributos seriam mais interessantes. Então, depois de fazer, né, a seleção de atributos, né, esses atributos se mostraram melhores para fazer a correlação do peso, e aí nós excluímos esses atributos aqui, né, que foram capturados. Né? Então, nós excluímos e deixamos só 11 atributos. Depois, nós, utilizando validação cruzada, nós fizemos a avaliação dos 8 algoritmos. Desses 8 algoritmos, o Randall Forest, né, quando nós olhamos para o erro médio, ele fez a média de erro, né, de 3 quilos. Então, um animal aí, ele erra em média 3 quilos para uma predição, com uma oscilação de 1,5 kg para mais ou para menos, né, na desvio, né, desvio padrão, né. Então, nós temos aí, né, vários modelos, né, sendo que o Randall Forest foi o que teve o melhor resultado. Então, aqui eu tenho um exemplo, onde eu tenho o peso real na linha azul e o peso predito na linha laranja. Então, aqui eu tenho cada animal, fiz um exemplo, onde nós conseguimos fazer as predições, e em alguns casos ele é bem assertivo, em alguns casos ele tem uma distância um pouco do peso real para o peso predito. Então, como são 32 animais, ele para aqui no quantitativo, né, de 32, então para cada animal. Aqui eu tenho o eixo principal, onde eu tenho aqui as predições, então quanto mais próximo da linha, quer dizer que o peso ele teve uma maior assertividade. Então, nesse caso aqui, quanto mais distante da linha, quer dizer que ele errou um pouco mais o peso. E aí o R, né, ajustado, né, ele ficou de 0,68. Então, é considerado aí um valor relevante. E aí, para o terceiro artigo, né, o terceiro artigo ele foi publicado aí na Ecological Informatics, né, o JCR 4.49, Qualis A1. E aí foi um estudo aí da questão dos modelos utilizando o Superpixel para tentar fazer o processo de segmentação dessas ovelhas. Então, nós pegamos a imagem original, segmentamos, extraímos os superpixels, e aí definimos a classe funda, a classe ovelha. Então, aqui eu tenho o esperado, que seria como que eu gostaria, né, que fosse, né, que é a questão do fundo e da ovelha. E aí, no caso aqui, eu tenho a captura, né, o processo é similar, né, nós utilizamos algumas etapas, e aí nós geramos 274 mil pixels, né, 596, para fazer esse treinamento. Então, o melhor modelo aí nos resultados para 5 dobras com validação cruzada foi o DensiNet 221, com 0,92 de precisão, 0,93 de recal e 0,92 de F-score. Lembrando que o ResNet chegou junto ali também. E aí eu tenho aqui os modelos, as predições, né? Eu tenho o branco, o marrom, o preto, onde eu apresento aqui, né, as predições de cada modelo para cada tipo de ovelha, né? Então, cada tipo de ovelha eu tenho aqui a predição desse animal. Na parte de segmentação, eu tenho aqui. Então, na parte de segmentação, eu tenho aqui a imagem real, a máscara, a imagem com SNP e a imagem segmentada nesse processo. Então, aqui eu tenho os GIFs, né, onde ele apresenta esse processo, né, de evolução da predição, né? Então, às vezes ele prediz algum superpixel numa área que não é. Então, nesse caso, a gente fez um processo depois de tratamento, e aí entra nesse outro artigo, o artigo 4, que é a predição automática de peso, usando a aprendizagem de máquina. Esse artigo ainda não foi publicado. Então, nós temos aqui as imagens iniciais, aí eu tenho a parte da segmentação, onde vem o SNC, tem aqui a classificação, né, dos superpixels com CNN, faço um processo de transformação morfológica, trago a imagem segmentada, e aí vai para o processo de regressão. E aí a regressão tenta extrair os atributos, né, faz a predição dos pesos aqui, né, no caso desses atributos extraídos, e aí eu tenho aqui o peso real do animal. Então, nesse processo, eu tenho aqui as imagens, eu tenho a segmentação e eu tenho o pós-processamento. Então, eu posso ver aqui que a imagem da ovelha preta ela tem uma leve, né, dificuldade de predizer. Já a marrom, a branca e a bege já tem uma facilidade. Isso se deve relativo ao fundo. Quanto mais similar o fundo for a ovelha, vai ter um pouco mais de dificuldade aí quando nós tratamos de CNN. Então, nesse caso aqui, o SVR, né, ele teve aí um resultado de 5,73, né? Então, lembrando, nós pegamos o modelo DensiNet, que foi o melhor naquele artigo lá da CNN, e fizemos uma avaliação dos 5 melhores algoritmos de regressão. E aí, nesse caso, dos modelos lá que nós treinamos lá naquele outro artigo, o SVR ele foi o que obteve o melhor resultado, né, tendo um erro aí médio de 5,7 quilos, né? Então, ele teve uma variação aí de 2 quilos para mais, 2 quilos para mais no desvio, né, padrão.
E aí aqui eu tenho as predições, ó, algumas foram bem distantes da linha do eixo principal, mas algumas foram mais próximas aqui do peso, do peso real. Então nós tivemos várias publicações aí durante o doutorado, e agradecimentos aí ao Instituto Federal, CDB, Inovisão, CAT, CNPq e NVIDIA.